Vilma Carvalho Neves Forte, eu sou da 5ª turma, sou formada em 72. Eu nasci num bairro bem distante, que era assim, perto do Rio Tietê. Naquele tempo o Rio Tietê tinha um cheiro ruim, tanto é que quando comecei a namorar meu marido, no 3º ano de faculdade, meu marido foi levar em casa e falou assim, a sua casa tem um cheiro ruim? Eu falei, não, não é na minha casa, é no fundo do quintal que tem o Rio Tietê. E eu fui criada nesse bairro, distante, eu tinha dificuldade até para chegar aqui na faculdade, porque eu descia na Praça primeiro eu tomava um ônibus de ponta a ponta, depois eu descia na Praça Clóvis Bevilacqua, andava até aqui a faculdade e para voltar a mesma coisa, quer dizer que era difícil de chegar. Minha mãe cuidava da gente e quando eu tinha 9 anos, ela foi trabalhar. E eu fiquei cuidando da minha irmã e da casa, sei lá de que jeito, mas eu fazia o que eu podia. Da minha irmãzinha, que tinha 5 anos, e da casa. E meu pai estudou, ele fez direito, depois eu me lembro de ir na formatura do meu pai. Meu pai fez direito, aí meu pai teve um progresso. Minha mãe também teve progresso, mas meu pai teve um progresso, depois ele chegou a ser procurador do estado, do município de São Paulo, depois diretor do departamento jurídico. Então isso foi um progresso na gente, a gente mudou de bairro, a minha mãe também trabalhando, mudamos de bairro, e aí a gente pôde morar mais perto da faculdade. Isso lá no 4º ano da faculdade, comecei a morar mais perto da faculdade, ficou mais fácil. Bom, eu sempre fui estudiosa, desde que me conheço por gente, eu sempre fui estudiosa. Eu terminei a cartilha em primeiro lugar, aí ganhei da minha professora, Dona Norma, um livrinho chamado Era Uma Vez. E ela me incentivou a estudar mais ainda. Aí eu mostrei para o meu pai, ficou tão orgulhoso de eu ter terminado a cartilha e ganhado aquele livro, que ele me incentivou muito, ainda mais nos estudos. Eu mais estudiosa ficava. Eu sou muito agradecida à minha mãe e ao meu pai pelo dom da vida, por terem me estimulado tanto. Sou agradecida a Deus pelo dom do estudo. E aí eu fui estudando, sempre estudando. E desde sempre eu fazia os cadernos muito bem feitos e eu gostava de emprestar os meus cadernos. Coisa que nem sempre acontece, mas eu já fazia, nem usava abreviaturas para poder emprestar e que as pessoas fossem úteis para as pessoas aqueles cadernos. Eu fazia uns cadernos muito bons, muito bem feitos, pelo menos eu achava assim. Aí eu me formei assim, no colegial, apresentaram quem era a primeira da turma, eu levei um susto que era eu, me empurraram, eu ganhei uma caneta, que fiquei muito feliz. E depois aí eu já gostava de estudar biologia, matemática e física. Essas 3 matérias eu gostava muito de estudar. E aí eu ficava em dúvida o que ia fazer de faculdade. Bom, resultado, eu prestei exame nas 3. E saiu no mesmo dia, saiu o resultado das 3, no mesmo dia. Eu tinha entrado em medicina na Santa Casa, em física na USP e matemática na PUC. Quer dizer, continuei na dúvida. Aí meu pai me ajudou muito. Meu pai foi conversar comigo e falou, olha, você desde que pequeno você gosta de ajudar as pessoas. E medicina é uma coisa que ajuda mais diretamente as pessoas. E foram essas palavras do meu pai que me fizeram encaminhar para a medicina, que eu não me arrependo até hoje. E aí eu fiz a medicina aqui na faculdade, amei, tive professores maravilhosos, entre eles, são vários, mas entre eles o professor Maffei, que ele já falava em defesa do ser humano, em defesa contra bactérias, contra vírus, sem mesmo ter aquela disciplina separada de imunologia. Ele já me despertou o interesse pela defesa do organismo, como é que deveria ser feito tudo isso. Tive professores maravilhosos, sempre. Até medo de citar um e não citar os outros, mas são professores maravilhosos. E fiz o curso sempre estudiosa, sempre fazendo aqueles cadernos bem feitos, emprestando os cadernos. Durante a faculdade conheci meu marido, nós nos conhecemos no 3º ano da faculdade.
professor Dr. Antônio Carlos Forte, com quem me casei. Tive 3 filhos maravilhosos, o Daniel, o Gustavo e a Tatiana, que me deram os cônjuges deles, que eu tenho como filhos emprestados, a Tânia, a Maria e o Leonardo. E tenho 6 netos, o Miguel, a Luísa, o André, o Felipe, o Pedro e o Rafael, que eu amo de paixão. A coisa mais gostosa que existe é ser avó. É bom demais. De repente a gente já está no meio da vida e vê um nenenzinho, aí de repente esse neném fala vovó, é uma maravilha, é uma felicidade. E é o que eu tenho de felicidade, mais de tudo, é a presença dos meus 6 netos, dos 3 filhos, de todos, das noras, do genro, de todos. E eu conheci meu marido no 3º ano de faculdade. Depois eu fui me preparando para a residência, mas eu não sabia muito bem qual a residência, porque eu gostava de estudar tudo. Mas eu gostava muito e gosto muito de crianças, então fui fazer a residência de pediatria. Fiz a residência de pediatria, aí tinha um concurso no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo para ser pediatra lá. Eu passei no concurso, era um concurso concorrido, passei no concurso. Também comecei a trabalhar no servidor e, ao mesmo tempo, comecei a trabalhar no hospital particular, o Hospital do Sabará. E aí me deram uma sala que eles chamavam sala de choque, era uma das crianças mais graves, que eu me preocupava com as crianças mais graves. Aí foi formada a UTI e eu fiquei responsável pela UTI do Sabará. Eu fazia tudo, todos os procedimentos, intubação, tudo que fosse necessário. Estava já esperando o primeiro filho. Aí eu tive o primeiro filho. Naquele tempo a gente tinha licença por 50 dias, era muito pouco. Mas eu voltei da licença médica, eu não sei o que me aconteceu, que eu não queria mais entubar ninguém, não queria mais fazer mais nada daquela parte. Aí eu me vi perdida. E não tinha quem substituísse, tinha os plantonistas, mas para quem substituísse como chefe da UTI, não tinha quem. Ou então, naquela parte de semi-intensiva do servidor, também não tinha quem. Até que veio um casal do Rio, que me substituiu no Sabará e outras pessoas me substituíram lá no servidor. Aí eu continuei a trabalhar, mas mais em ambulatório, mais nessa parte que era mais amena para mim. Depois do filho, tudo isso. Só que aí não era bem o que eu queria mais a pediatria. Aí eu comecei a estudar imunologia. Primeiro eu tinha feito o mestrado em pediatria. Aí eu comecei a fazer o doutorado, prestei exame para doutorado, passei na FMUSP, comecei a fazer o doutorado com a professora Rose Carneiro Leão, que foi minha orientadora. Eu a tenho como grande amiga até hoje. Aí fiz outro título de especialista. Passei, graças a Deus, no título de alergia e imunologia. Aí prestei outro concurso, agora no Hospital do HC, no Hospital das Clínicas da FMUSP, para trabalhar como alergista e imunologista. Passei e também comecei a trabalhar nessa parte de alergia e imunologia. E trabalhava, gostava, fui fazendo parte de laboratório, fazendo parte de ambulatório. E em 1986, o professor Igor Mimissa me chamou para trabalhar aqui, que era a imunologia junto com a microbiologia. Eu voltei para cá, para a faculdade, comecei a trabalhar. Então eu trabalhava de manhã no HC e à tarde aqui na Santa Casa. Aí meu primeiro filho entrou na FMUSP e eu falei, por que você não pôs na Santa Casa? A gente é formado na Santa Casa, mãe e pai formados na Santa Casa, por que você não pôs na Santa Casa? E ele me respondeu, mãe, eu não quero ser filho de vocês, eu sou filho dos professores para toda a vida. E eu pensei, mas aí eu vou dar aula para ele no 2º ano, o ano que vem. Aí saí do HC, pedi demissão de lá do HC e vim para a faculdade, o período integral, que foi uma coisa que eu gostei muito. E não me arrependo nada, porque eu gosto muito de trabalhar aqui na faculdade. Primeiro eu trabalhei como assistente, depois eu prestei concurso para adjunto, depois prestei concurso para titular, em 2010 prestei concurso para titular, o que eu sou até hoje, vou me aposentar daqui a um mês, que eu sempre pensei que eu iria me aposentar com 75 anos, é o que eu vou fazer. Aí
eu continuo trabalhando como professora titular, eu gosto muito do que eu faço, eu gosto muito de dar aula, acho que aquela mania de fazer os cadernos bem feitos me fez até fazer outra coisa. Veio uma editora me procurar em 2005 para eu escrever um livro, todos os capítulos de um livro sobre a disciplina que eu dava, porque a disciplina era muito concorrida, vinham alunos de outras faculdades para assistir a disciplina aqui. E eu fiz. Gastei a tecla do computador, cada edição eu gastei uma tecla do computador. E hoje eu li, chama-se Imunologia do Básico ao Aplicado, hoje está na 4ª edição, esse ano foi lançada a 4ª edição do livro, Imunologia do Básico ao Aplicado, onde eu escrevi os 24 capítulos, o livro é adotado por várias faculdades. Eu fico muito feliz quando eu recebo assim e-mails de alunos ou de pessoas até desconhecidas que passaram no título de especialista porque estudaram o livro, ou então passaram em alguma residência porque tiveram diferencial de aprender imunologia, que a imunologia está mais fácil pelo livro. Essas coisas me incentivaram muito a fazer cada vez mais, tentar fazer cada vez mais o livro de uma qualidade melhor. Além disso, eu já escrevi 125 capítulos de livros e 101 artigos publicados, artigos completos publicados em revistas indexadas, nacionais e internacionais. Tive mais de 400 participações em congressos. Isso tudo eu fiz com muito carinho, com muita dedicação, que cada coisa que eu faço é com aquela dedicação, com aquele carinho, tudo. Qualquer coisinha, vou fazer uma coisa pequena, eu faço da melhor forma que eu posso. Na parte dos congressos, uma coisa que eu agradeço muito, a Deus também é por isso, que eu recebi alguns prêmios. Recebi o prêmio de médica que contribuiu com a imunologia do século XX, isso é um prêmio do Congresso. E este ano eu recebi outro prêmio do Congresso também, como médica que cooperou e participou ativamente da disciplina de imunologia, alergia e imunologia. Foi o prêmio que recebi este ano ainda no Congresso Brasileiro de Alergia e Imunologia. Outro prêmio que eu fiquei muito contente, uma homenagem que eu fiquei muito contente, foi da faculdade, dos professores, dos diretores, dos alunos que fizeram, quem coordenou foi a professora Tainá, e fizeram uma homenagem que eu fiquei muito agradecida, uma homenagem surpresa, que eu levei um susto assim quando eu cheguei nessa homenagem. Estavam até os meus filhos, minhas noras, meus genros, meus netos, e foi uma homenagem que vai ficar para sempre na minha vida, aquele susto que eu levei, um susto bom, de uma homenagem, eles agradeciam o que eu tinha feito aqui na faculdade, foi isso. Eu mais agradecida que eu é que tenho que agradecer tudo que eu pude fazer. A Faculdade de Santa Casa é um ambiente amigo. Isso é muito gostoso. Não existe aquela rixa de competição, não existe aquela história de puxar tapete, não, é um ambiente amigo. Isso eu acho que é a principal característica da nossa faculdade, é isso que nós devemos levar sempre. E os alunos, os ex-alunos agora que acabam de se formar, ou então os alunos atuais, também têm essa característica. Eu vejo assim, que cursaram agora o 2º ano, tem essas características também. A Laisa, a Camila, o Antônio, todos, vários alunos que eu estou me lembrando assim, têm essa característica, são pessoas do bem, que gostam não são pessoas competitivas, gostam de ajudar, e isso é uma característica, acho que é o DNA da nossa faculdade. Não tem essa briga entre professores, não tem competição entre os professores, entre os funcionários. Isso é o principal, eu acho que é uma das coisas muito importantes da nossa faculdade. Minha principal linha de pesquisa são os erros inatos da imunidade. Lá, há muitos anos atrás, eu comecei a chamar a atenção das imunodeficiências primárias, que era o nome anterior das imunodeficiências primárias, antes de serem chamados erros inatos da imunidade. Em especial a parte de fagócitos, que eu estudo muito, que o laboratório que a gente coordena é referência.
Outra coisa que eu fiz aqui na faculdade foi começar um setor de imunodeficiências primárias, que depois acrescentou para alergia e imunodeficiências. E esse setor a gente trabalhou por muitos anos, foi referência por muitos anos. O laboratório continua no laboratório e o laboratório continua sendo referência sul-americana em vários locais. Os erros inatos da imunidade são doenças que antes não eram feitos diagnósticos, então a pessoa não sobrevivia, porque não tinha defesa do organismo, não tinha como tratar e a pessoa não sobrevivia. E agora não, até a mudança que eu tentei colaborar para mudar o nome de imunodeficiências primárias para erros inatos da imunidade, para associar com erros do metabolismo, que já são feitos lá, tem um diagnóstico lá no início da vida, lá tem uma triagem neonatal já. E existem alguns métodos para fazerem também triagem neonatal dos erros inatos da imunidade. Inclusive, a gente tem uma patente para fazer de um deles, está sendo verificada a possibilidade de uma patente através aqui da faculdade para fazer uma das triagens de um dos erros inatos da imunidade lá no berçário. Foi um estudo que a gente fez junto com a professora Tainá para tentar fazer o diagnóstico precoce de um dos erros inatos da imunidade, a doença granulomatosa crônica. E aí a gente escreveu o método, passou para a faculdade e a faculdade entrou com um escritório de advocacia para fazer a patente, para pleitear uma patente. Isso já faz algum tempo. Eu estou aguardando essa resposta. Mesmo que eu aposentar, a professora Tainá vai continuar e vai aguardar essa resposta, porque é uma coisa que seria muito importante, porque essa doença é frequente, ela é mais frequente do que várias outras doenças que são feitos os diagnósticos na triagem neonatal. Não que aquelas não sejam importantes, são muito importantes, mas tem mais doenças que poderiam ser feitos os diagnósticos lá na triagem, lá no berçário. E às vezes, algumas dessas doenças são incompatíveis com a vida se tiverem um processo infeccioso, se o paciente tiver um processo infeccioso que não saiba defender, que não consiga defender. E outras vezes, o paciente tem uma qualidade de vida péssima até os 51 anos, como foi o caso de um paciente da gente. Ele estava sem o diagnóstico até essa idade, depois a gente fez o diagnóstico e ele mudou totalmente a qualidade de vida desse paciente, porque ele pode receber o tratamento dele, no caso, é a administração de imunoglobulina humana. Ele, depois que recebeu, ele fala que mudou a vida dele. Todos falam que mudou a vida depois do tratamento desses erros inatos da imunidade, que é uma coisa que a gente quer muito que vá cada vez mais sendo conhecido por todos os médicos, por todos os não especialistas nessa área. E esse paciente que tinha 51 anos que a gente fez o diagnóstico, ele ficou tão agradecido que mudou a vida dele, que um dia eu estava almoçando aqui na toca, eu estava almoçando e vi que ele estava comendo um sanduíche. E eu pensei assim, ai, que vontade de pagar uma comida para ele, um almoço para ele, mas fiquei acanhada. Por outro lado, quando eu fui pagar a minha refeição, ele já queria pagar também. Eu falei, não, de forma nenhuma, imagine. Mas que fazer o diagnóstico de erro inato da imunidade é uma coisa que muda a qualidade de vida do paciente. Então, a gente tem que lembrar que existem os erros inatos da imunidade. A parte de erros inatos da imunidade, cada vez mais precisa de tecnologia avançada. Primeiro, a parte de genética tem que andar junto, é muito importante. Mas só o estudo dos próprios erros da imunidade tem que ter uma tecnologia cada vez mais avançada, é o que todos fazem, todos que estudam erros inatos da imunidade fazem essa parte, procuram melhorar a tecnologia para fazer novos diagnósticos desses erros inatos da imunidade. Eu gosto tanto de dar aula e gosto tanto de atender os meus pacientes que eu sei o nome de todos os pacientes, todos, mas até aí tudo bem. Agora eu sei também o nome dos alunos, isso que
os alunos se admiram e eu também me admiro. Como é que eu vou lembrar o nome? Eu encontro depois de não sei quanto tempo, falo, você tá bom, e sei o nome. Estevão, você tá bom? Eu sei o nome daquele aluno. E gravo aquele nome para sempre. Um ex-aluno que eu encontro, não sei o que, você tá bom? E eu gravo, eu sei os nomes dos alunos, de tanto que eu amo esses alunos. Alunos e ex-alunos. É um amor, assim, um amor incondicional que eu tenho. Assim como que eu tenho esse amor incondicional pelos pacientes. Uma outra característica que eu tenho é que eu sou muito agradecida. Eu sou agradecida a todos os professores que me deram aula, sou agradecida aos alunos que eu pude dar aula, sou agradecida aos meus colegas, sou agradecida, eu fico agradecida para a vida inteira para aquela pessoa, sou agradecida ao Tonka por ter me chamado aqui, ter me obrigado a vir aqui, quase que obrigada, agradecida a todos. Esse sentimento de gratidão faz parte da minha vida. Acho que é uma coisa que pai e mãe ensinam, porque a minha irmã, a Vaninha, também tem esse sentimento de gratidão. Somos 2 irmãs, ela é bem mais nova do que eu. E nós temos esse sentimento de gratidão. E é uma coisa gostosa para quem tem esse sentimento de gratidão. É ser grata a tudo e a todos. E é o que eu sou. Eu acho que eu gostaria de deixar uma frase que minha mãe e meu pai falavam. A minha mãe falava assim, precisa fazer o bem, e só o bem. E meu pai completava, precisa fazer sempre o bem. E isso é uma coisa que se a gente levar para a vida, é muito bom, em todos os sentidos, em tudo que a gente faz. Fazer o bem e só o bem, e sempre fazer o bem. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar, que é uma coisa que eu aprendi com minha mãe e meu pai, que eu sou muito grata, e eu gostaria de deixar. Eu é que agradeço a todos os senhores, Tonka, todos. Agradeço muito de ter essa oportunidade, de terem me convocado de verdade, porque senão eu nem viria. Mas agradeço dessa oportunidade, não viria por acanhamento, só por isso. Mas agradeço essa oportunidade e muito obrigada a todos.